O silêncio dentro da igreja foi interrompido por algo que ninguém esperava ouvir naquele momento sagrado. Não era o choro dos familiares, nem o som comovente do coral. Era o estrondo seco de tiros disparados do lado de fora. Em menos de 2 minutos, o que deveria ser uma despedida virou uma... 6 pessoas tombaram na escadaria da igreja. Lá dentro, o caixão de um jovem de 20 anos, assassinado menos de 2 semanas antes, agora dividia espaço com pânico absoluto. E quem estava por trás disso? O mesmo grupo de homens que havia iniciado uma guerra invisível 13 dias antes. Uma guerra em que funerais viraram campos de batalha e inocentes, alvos colaterais. O vídeo de hoje não é sobre um crime. É sobre uma sequência de decisões que transformaram o luto em vingança, e a vingança em destruição total. Vamos expor os bastidores do massacre que chocou Pittsburgh, revelar o que as câmeras de segurança mostraram, o erro grotesco da polícia e os detalhes ocultos de uma retaliação que atingiu até quem não tinha nada a ver com a disputa. Esse é o caso de John James Ornish Jr., um jovem morto em um tiroteio que deveria ter sido o fim, mas acabou sendo apenas o começo. John Ornish Jr. completou 20 anos naquele agosto. Tinha sonhos simples: trabalhar, talvez sair da cidade, ajudar a família. Era considerado por vizinhos um garoto esforçado, apesar de estar sempre cercado por um ambiente complicado. No lado norte de Pittsburgh, sobreviver não é apenas uma questão de sorte, é uma questão de território. E territórios, naquela vizinhança, são linhas invisíveis traçadas com ameaças, provocações online e, eventualmente, sangue. Tudo começa em uma noite comum de sábado. Um posto de gasolina movimentado, localizado na Cedar Avenue. Câmeras mostram John e 2 amigos chegando ali às 21h45. Eles não entram na loja. Ficam parados próximos ao estacionamento, como se estivessem esperando alguém. Às 21h58, Betty, uma avó de 59 anos, chega ao ponto de ônibus. Ela está voltando para casa depois de visitar uma amiga. 1 minuto depois, Jacqueline Mahalik, 33 anos, passa apressada indo para o trabalho. Ambas estavam no lugar errado, na hora errada. Às 22h em ponto, um carro preto desacelera ao se aproximar do posto. Lá dentro, 3 homens armados. Eles não gritam, não hesitam, apenas disparam. Foram 57 segundos de puro caos. Ao todo, 23 cápsulas são encontradas no local, 2 calibres diferentes, confirmando que houve troca de tiros. John Ornish Jr. cai ali mesmo, no asfalto. Betty é atingida no peito, próxima ao ponto de ônibus. Jacqueline leva 2 tiros enquanto tentava correr. Quando os primeiros policiais chegam, já é tarde demais. 3 pessoas mortas. Uma quarta com ferimentos na perna. Mas esse não seria apenas mais um caso de violência urbana. Porque John, o rapaz do caixão, não era o único a ser velado naquela história. Ele era o símbolo de algo maior. Uma disputa que vinha se intensificando havia semanas, com provocações em redes sociais, prints de ameaças, postagens apagadas em segundos, fotos de armas e pins de localização trocados em mensagens. A tragédia já estava sendo escrita muito antes dos primeiros tiros. O que acontece nos dias seguintes mostra que aquela noite não encerrou nada. Ela acendeu um novo pavio. Investigações rápidas levam à prisão de 2 suspeitos, entre eles Jalon Innes, encontrado em um hospital com ferimento de bala. Outro nome que aparece é o de Sharon Troutman, um jovem de 19 anos identificado em imagens da câmera de segurança. E mesmo com as prisões, o clima nas ruas não muda. Pelo contrário, começam os sussurros, os recados cifrados, as promessas de retaliação. Uma nova camada de tensão se instala, e ela vai explodir onde ninguém esperava, dentro de uma igreja. A família de John decide organizar o funeral para o dia 28 de outubro, 13 dias após o tiroteio no posto. O local escolhido é a igreja Destiny of Faith, um espaço sagrado em Brighton Heights. Eles sabiam que o momento era delicado. Tinham ouvido rumores. Por isso, fizeram o que parecia certo, solicitaram proteção policial para o velório. E a polícia confirmou. 2 oficiais seriam designados para garantir a segurança do evento. Mas na manhã do funeral, algo deu errado, e esse erro custaria caro. Às 7h da manhã, os 2 policiais chegam ao endereço errado. Um funeral home a 3 quadras da igreja verdadeira. Eles ficam lá por quase 2 horas. Chamam no rádio, checam a movimentação, mas nada acontece. Às 8h45, decidem deixar o local. Enquanto isso, a igreja começa a encher. Familiares, amigos, vizinhos.
A ausência da polícia é notada, mas ninguém imagina o que está prestes a acontecer. Às 12h02, as câmeras de segurança da igreja mostram homens armados se posicionando nas esquinas próximas. Um deles encosta no muro lateral. Outro observa da calçada oposta. Do lado de dentro, o pastor fala sobre perdão, sobre encerrar ciclos de violência. Do lado de fora, os dedos estão no gatilho. Às 12h04, o primeiro disparo ecoa, seguido do segundo. Depois uma sequência automática. Em segundos, o caos toma conta. O primeiro tiro não foi o suficiente para quebrar o luto. Para muitos dentro da igreja, parecia um estouro distante, talvez uma batida de carro ou um escapamento estourado. Mas o segundo tiro não deixou dúvidas. E então veio o terceiro. Depois disso, o que se ouviu foi uma rajada rápida, brutal, descontrolada. Lá dentro, 300 pessoas mergulharam num pânico tão profundo que os gritos pareciam vir de outra dimensão. Lá fora, corpos começaram a cair. O ataque durou exatos 90 segundos. Foi rápido. E ao mesmo tempo, pareceu eterno. Câmeras instaladas na entrada da Destiny of Faith Church captaram a sequência completa. Os atiradores vieram de mais de uma direção. Estavam posicionados. Sabiam exatamente onde mirar. Um deles se agacha atrás de uma van estacionada. Outro surge no canto direito do vídeo, com a arma em punho, atirando na direção da escadaria. Um terceiro, mais distante, dá cobertura. Não houve confusão. Não houve hesitação. Aquilo não foi um surto. Foi execução. Do lado de dentro, o cenário é de terror absoluto. Crianças se jogam no chão. Mães cobrem os filhos com o próprio corpo. O pastor abandona o púlpito e grita no microfone para que todos se abaixem. Alguém derruba o caixão em meio à correria. O som das balas atravessa os vitrais. Bancos são virados. Um sapato infantil fica no corredor, abandonado como um lembrete cruel do que deveria ser um momento de despedida, e virou um novo capítulo de luto. Quando os tiros cessam, o silêncio é ainda mais perturbador. É o silêncio da incredulidade, o som que vem quando todos percebem que estão vivos, ou não. Do lado de fora, 6 pessoas estavam no chão. Sangue espalhado pela calçada da igreja. Uma das vítimas ainda respira, mas está em estado crítico. As outras 5 foram atingidas de forma aleatória, algumas com tiros nas costas enquanto tentavam correr. Uma delas era parente próxima de John Ornis Jr., que acabava de ser enterrado. Às 12h06, as primeiras viaturas chegam. A cena que encontram é algo que nenhuma força policial deseja enfrentar. Um local de culto transformado em zona de guerra. Mas o que torna a chegada dos policiais ainda mais revoltante é o fato de que aquela tragédia talvez pudesse ter sido evitada. A segurança foi solicitada. O pedido aprovado. Mas os 2 oficiais enviados foram parar em outro lugar, uma funerária a 3 quadras dali. Quando perceberam que estavam no local errado, já era tarde. Eles haviam deixado o endereço menos de 90 minutos antes do massacre. Enquanto vítimas são atendidas no chão da igreja e familiares tentam entender o que aconteceu, os primeiros suspeitos começam a surgir. Sean Davis, 19 anos, é localizado ainda nas proximidades. Horas depois, um adolescente de 16 anos é apreendido. Ambos são acusados de tentativa de homicídio. Mas ninguém duvida do verdadeiro motivo por trás daquele ataque: retaliação. O funeral de John Ornis Jr. não foi escolhido por acaso. Ele era o símbolo da outra facção. A guerra silenciosa das ruas havia deixado de lado qualquer limite, inclusive os da moralidade. A comunidade, já em choque com o primeiro tiroteio no posto de gasolina 13 dias antes, agora se vê completamente desamparada. As imagens do funeral se espalham. A foto de policiais carregando o caixão de John, que ficou horas no altar em meio ao caos, se torna símbolo do fracasso de uma cidade em proteger seus próprios cidadãos. Uma cerimônia que deveria representar o fim de uma dor se transforma em novo gatilho de ódio e trauma. E o mais cruel, nenhuma das vítimas daquele dia fazia parte da disputa central. Os alvos, como em tantos outros casos, estavam do lado de fora da mira. Eram parentes, amigos, membros da comunidade. Pessoas comuns que compareceram a um velório para prestar solidariedade e encontraram a morte. Pessoas que não queriam guerra, mas foram engolidas por ela mesmo assim. O prefeito de Pittsburgh faz um pronunciamento. A cidade precisa se unir. A violência precisa parar. Mas seus discursos já não encontram eco nas ruas. Porque, nas quebradas da cidade, outras conversas estão acontecendo.
Conversa sobre vingança. Sobre resposta. Sobre qual será o próximo velório a se transformar em campo de batalha. Um ciclo sem fim, onde cada morte é combustível para a próxima, e cada funeral é uma nova chance de acerto de contas. Enquanto a polícia tenta costurar investigações com base em imagens de câmeras e depoimentos, os moradores criam um memorial improvisado na esquina de Cedar com Stockton. Flores, velas, bilhetes. Fotos de Betty Ai e Jacqueline Mahalik, as duas mulheres mortas no tiroteio do posto, estão ali, lado a lado com os nomes dos feridos na igreja. A vizinhança chora junta, mas sabe que o luto não é suficiente para impedir o próximo ataque. Porque ali, cada morte cobra um preço. E o preço, invariavelmente, é mais sangue. Naquela manhã de céu nublado, os moradores da região de Spring Branch acordaram com um silêncio estranho. Era como se o próprio ar tivesse parado. Na pequena capela montada para o velório de Brian Gonzalez, 13 dias após sua morte, havia mais do que tristeza, havia tensão. Um cheiro no ar de algo que ainda não tinha terminado. A cerimônia estava lotada. Centenas de pessoas, parentes, amigos, vizinhos, crianças, jovens, idosos. O funeral do garoto que amava cantar e sonhava com um futuro longe das ruas virou um ponto de encontro para toda a comunidade. Mas também, infelizmente, para aqueles que carregavam cicatrizes abertas e armas carregadas. Entre os enlutados, José Manuel Arâmbula permanecia em silêncio absoluto. O pai que enterrou o próprio filho, sem lágrimas, sem expressão, sem perdão. Desde o assassinato de Brian, ele não comia direito. Mal falava. Estava com o olhar fixo, ausente, como se estivesse em outro mundo. Mas, por dentro, fervia. Poucos sabiam que, naquela mesma semana, Arâmbula tinha deixado pistas nas redes sociais. Postagens enigmáticas. Frases como, a justiça falhou, agora é comigo. Ou ainda, olhos por olhos, todos verão. Mas ninguém imaginava o que ele estava prestes a fazer. Era por volta de 19h30, e o funeral estava prestes a ser encerrado. Familiares se abraçavam. Alguns choravam em silêncio diante do caixão de Brian. Foi nesse instante, sem aviso, que Arâmbula saiu. Entrou em seu carro, estacionado discretamente do outro lado da rua. De dentro do veículo, ele retirou um rifle semiautomático AR-15, recarregou munições e prendeu 2 pistolas na cintura. Caminhou de volta até a cerimônia. Seus passos não eram apressados. Ele sabia exatamente o que ia fazer, e quem estava ali. Arâmbula entrou no local e, em segundos, abriu fogo. O primeiro alvo foi Jesus Arthur Gonzalez, o irmão mais velho de Juan, o garoto acusado de matar seu filho. Depois, ele disparou contra um grupo de jovens, alguns deles, amigos próximos do suspeito. O pânico se espalhou. Gritos, correria, crianças se escondendo debaixo dos bancos. Mas José não parava. A cena durou cerca de 4 minutos. 4 minutos que pareceram uma eternidade. Ao final, 8 pessoas estavam baleadas. 5 delas não resistiram. 3 morreram ainda no local. Uma mãe tentava proteger a filha pequena quando foi atingida. Um tio que tentava correr para buscar ajuda foi abatido nas costas. A fúria de um homem destruído havia se transformado em uma chacina. Quando a polícia chegou, Arâmbula estava imóvel, com a arma ainda nas mãos, e o rosto coberto de sangue e lágrimas. Ele não resistiu à prisão. Foi levado algemado, sem dizer uma palavra. No banco de trás da viatura, seu olhar era vazio, como se já estivesse morto por dentro. Nos dias seguintes, a cidade mergulhou em um luto ainda mais profundo. Não apenas pelo menino Brian, mas por todos os que tombaram no funeral. A mídia nacional cobriu o caso com manchetes em choque. Pai se vinga em funeral do filho. Justiça com as próprias mãos termina em massacre. Funeral se transforma em cena de guerra. Investigações posteriores revelaram que Arâmbula havia planejado o ataque cuidadosamente. Ele não escolheu o dia por acaso. Sabia que todos os envolvidos direta ou indiretamente com o assassinato de seu filho estariam presentes no velório. Para ele, aquilo era o fim, o encerramento de um ciclo de dor. A comunidade, dividida entre empatia e horror, agora debatia um dilema ético e humano. Até onde vai a dor de um pai? E até onde ela pode ser usada como justificativa para destruir outras vidas? A polícia reforçou a segurança em toda a região nos dias seguintes. Grupos comunitários organizaram vigílias, caminhadas pela paz, orações coletivas.
Mas o sentimento mais forte era o medo. Medo de que aquilo se repetisse. Medo de que a violência já tivesse contaminado a alma da cidade. Enquanto isso, Juan, o suspeito original da morte de Brian, permanecia foragido. Alguns acreditavam que ele havia fugido para o México. Outros diziam que estava escondido, temendo ser o próximo. Mas uma coisa era certa: ninguém mais estava seguro. No tribunal, semanas depois, José Arambula foi acusado de 5 homicídios qualificados e 3 tentativas de homicídio. Durante a audiência, quando lhe foi perguntado se tinha algo a dizer, ele respondeu com a voz rouca: "Perdi meu filho. Enterrei meu futuro. E ninguém fez nada. Eu só dei a eles o que o mundo me negou." A frase gelou o tribunal. Algumas pessoas choraram. Outras saíram indignadas. Mas nenhuma ficou indiferente. A tragédia do funeral de Brian Gonzalez não foi apenas um episódio de violência. Foi o retrato cruel de uma cidade em colapso emocional. Um lugar onde a dor virou munição, e onde o luto virou campo de batalha. Uma história que escancara o abismo entre justiça e vingança. E talvez o mais assustador disso tudo seja a constatação de que, em meio ao caos, a dor humana é capaz de justificar o impensável.